Olá você, tudo bem? Estamos de volta com o nosso módulo 4 de formação técnica para atuação em cooperativas de crédito. Aqui nós vamos aprofundar um pouquinho neste módulo na sua atuação na cooperativa. Você viu que nós pegamos sistema financeiro, Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, uma visão contábil rápida, mas interessante para se situar na cooperativa e no relacionamento com o cooperado. Agora nós adentramos a nossa atuação no dia a dia. Eu vou aqui, gente, sempre que possível, e não vou ficar repetindo isso, até porque os slides vão demonstrar para vocês, eles vão registrar. Eu vou me basear aqui muito num documento que se chama, numa tradução livre, Notas de Orientação para os Princípios Cooperativistas. Aliás, eu sugiro fortemente a leitura. É um documento da Aliança Cooperativa Internacional, da ACI. E é um documento que fala dos 7 princípios do cooperativismo. E uma das coisas muito importantes que precisa ser muito bem analisada, desde o estratégico, o conselho de administração, passando pelo nível tático, a gestão executiva, a alta gerência, chegando ao nível operacional, como, de maneira alinhada com a estratégia da organização, todos esses níveis fazem a diferenciação da cooperativa. Tem duas coisas muito interessantes. A diferenciação da cooperativa é como a cooperativa é vista, como ela é enxergada pela sociedade, pela comunidade, pelos cooperados. E essa diferenciação se dá via a tua ação, a ação pessoal de cada pessoa. É cada pessoa trabalhando de maneira completamente alinhada no dia a dia com a estratégia, que torna a estratégia perceptível para as pessoas que relacionam com a cooperativa, as chamadas partes interessadas. Segundo a Aliança Cooperativa Internacional, uma cooperativa é uma associação autônoma de pessoas unidas voluntariamente. O cooperado está ali se ele entender que é bom para ele. E ele sai quando ele entende que não é bom. Então nós precisamos envidarmos todos os nossos esforços de maneira a demonstrar, e temos muita possibilidade de demonstrar, que a cooperativa entrega valor para o cooperado. E a cooperativa precisa satisfazer as necessidades e aspirações econômicas, sociais e culturais comuns dos cooperados. Olha que interessante. Necessidades e aspirações econômicas, sociais e culturais. Aliás, essa afirmativa está no documento Notas de Orientação para os Princípios Cooperativistas, mas como anexo, porque na realidade essas falas perfazem um documento que se chama Identidade Cooperativa. Quando você está numa instituição, fintech, banco ou qualquer outra instituição financeira não cooperativa, o grande objetivo da instituição é lucro. E lógico que ela quer atender bem, quer ser educada, não tenho dúvida disso, mas o objetivo é o lucro. O objetivo da cooperativa é o atendimento das aspirações e necessidades econômicas, sociais e culturais. A cooperativa é um lugar onde o cooperado e a família dele tem que achar, entender que ele encontra ali os meios de ele melhorar a qualidade de vida dele, do ponto de vista econômico, inclusive a gestão financeira, do ponto de vista social, e se melhorar o financeiro, acaba melhorando também o social, de relacionamento. A cooperativa pode ter eventos, não deve se ater apenas à assembleia, ela pode ter um calendário de eventos presenciais e à distância, virtuais, pode-se usar mídias, pode-se usar tecnologia, deve, a ACI diz, utilizemos a tecnologia a nosso favor. Se a gente não utilizar, outros vão utilizar contra a gente. E essa empresa tem uma propriedade conjunta e democraticamente controlada. E democraticamente significa que os associados precisam participar. É diferente de mercantilismo. O mercantilismo, segundo os conceitos de dicionário, é uma tendência para subordinar tudo ao comércio, ao ganho, ao interesse de ganho. Predomínio do interesse ou do espírito mercantil. Mercantil é venda. A cooperativa não vende,
A cooperativa entrega soluções. Eu nem gosto, em cooperativa, de dizer que nós temos produtos e serviços. E muita gente diz, mas temos produtos e serviços financeiros, é igual do outro lado. A roupagem é diferente. Aquilo que nós colocamos no nosso produto e serviço, o faz diferente daquilo que o banco entrega, que a fintech entrega. Quando alguém adquire um seguro no banco, na seguradora, ele recebe um seguro. Quando alguém adquire uma solução que vai resolver um problema da possibilidade de um sinistro, que a gente chama seguro, antes de existir o seguro, precisa existir a educação financeira, a educação para o uso daquele produto, a educação para a adequação daquele produto. Uma cooperativa é uma entidade que muitas vezes vai virar para o cooperado e falar assim, não é hora de você ter isso aqui não. Agora não é hora. Agora você tem que focar do lado de cá. Agora a senhora precisa focar do lado de cá. Por quê? Porque nós somos orientativos. E isso se dá por uma razão muito simples. Porque nós temos duas dimensões. O diagrama, o desenho que você vê é da OCB. Está no documento Boas Práticas de Governança Cooperativa. Nós temos a dimensão econômica e temos a dimensão social. A dimensão econômica é a dimensão dos negócios, das soluções econômicas. A dimensão social é do relacionamento interpessoal, é da solidariedade, é dos eventos, é de nos sentirmos participantes de uma estrutura muito maior. A ACI costuma até dizer que tem uma série de empresas por aí que ficam montando, por exemplo, cartões de fidelidade. A cooperativa não precisa nem de cartão de fidelidade, porque ela é uma empresa de fidelidade. Nós temos um comportamento de fidelidade. Quanto mais o cooperado trabalha conosco, quanto mais a cooperativa cresce, mais soluções, mais valores a gente consegue entregar para ele. Diferentemente de uma outra instituição não cooperativa, que quanto mais ela cresce, mais pujante fica, mais ricos ficam seus donos. Interessante isso. A cooperativa também torna os donos mais ricos, mas entrega muito mais do que recursos. Tem muita gente que olha para a cooperativa e fala assim, ali é onde paga menos tarifa, distribui sobras. Nós temos que inverter isso. Se tiver condição de cobrar menos, ótimo. Se distribuir sobra, também é muito bom. Mas principalmente, a cooperativa é onde se entrega valor. E esse valor tem que estar muito alinhado com a estratégia estabelecida pelo Conselho de Administração. Segundo a Aliança Cooperativa Internacional, o ideal de cooperação cooperativo é tão antigo quanto a sociedade humana. O ser humano apareceu, ele passou a ter que colaborar um com o outro. Mais do que colaborar, cooperar. Estar juntos. Eu falo cooperar, porque cooperar pressupõe a aplicação da nossa base doutrinária, que muitas vezes a gente deixa de lado. E muita gente ainda diz até está antigo. Mas se tivesse antigo, desatualizado, o cooperativismo não seria a força que é em todo o planeta. Lógico que cada cooperativa tem que adequar isso ao momento, mas que precisa aplicar, precisa. E segundo a CI, a ideia de conflito e competição como princípio de progresso econômico é que é novo. Isso é interessante, muito interessante. Ninguém quer defender do cooperativismo um socialismo de extrema esquerda, mas não quer também um capitalismo de extrema direita. Queremos o equilíbrio. Os recursos econômicos são, na realidade, para prover felicidade para as pessoas. Isso não pode ser discurso filosófico. Muito pelo contrário, aliás, tem várias pessoas aí, um Cortella, por exemplo, que tem demonstrado que um raciocínio filosófico é extremamente prático no dia a dia das nossas vidas, desde que saibamos entendê-lo e aplicá-lo. E quando a gente fala de doutrina, a doutrina é a aplicação dos valores e princípios cooperativistas de maneira intencional, sistematizada, ordenada, para levar a gente, primeiro como pessoa, depois a nossa família, porque estamos inseridos nela,
a nossa comunidade para um lugar melhor de se viver. É muito interessante, isso tem uma aplicação extremamente objetiva, prática e necessária. Para isso temos 7 princípios. Eu vou me basear aqui mais nos princípios em função do documento da Aliança Cooperativa Internacional, Notas de Orientação para os Princípios Cooperativistas. Os 7 princípios estão no slide. Primeiro princípio, adesão voluntária e livre. Segundo princípio, gestão democrática. O terceiro, participação econômica dos membros, tem que colocar capital, senão a cooperativa não cresce. Depois, em algum momento, tem que reter sobras para possibilitar o crescimento da cooperativa, senão ela não aguenta reinvestir. Autonomia e independência, a cooperativa tem que sobreviver em função da gestão democrática dos seus cooperados e da competência dos dirigentes eleitos. E da participação efetiva dos cooperados na vida, no dia a dia, seja na democracia, participando, criticando, seja utilizando as soluções que a cooperativa disponibiliza. Quinto, educação, formação e informação. O sexto, a intercooperação. E o sétimo, interesse pela comunidade. Nós vamos passar de maneira rápida por cada um, com base nas orientações da Aliança Cooperativa Internacional. Primeiro princípio, adesão voluntária e livre. Segundo a ACI, as cooperativas são organizações voluntárias, abertas a todas as pessoas capazes de usar seus serviços. Logicamente, tem que olhar o estatuto, porque tem que se inserir nas regras do estatuto, e tem que estar dispostas a aceitar as responsabilidades de membros. Nós não podemos levar ou trazer pessoas para a cooperativa de crédito como quem faz uma captação de cliente no mercado financeiro. E muitos de nós, eu inclusive, viemos de outras instituições financeiras, banco, por exemplo. E, logicamente, quando chegamos à cooperativa, é muito comum entendermos muito de mercado financeiro. Sermos completamente habilidosos no mercado financeiro, competentíssimos, mas com baixo nível de qualificação em cooperativismo. E aí vamos viesar, porque vamos tentar fazer da cooperativa uma instituição que ela não é. Nós só seremos completamente exitosos quando os nossos cooperados, no dia a dia, ao se referirem para a cooperativa, dizer a nossa cooperativa, a cooperativa. E quando alguém disser, mas é igual ao banco, ele diz não é, e ele saiba dizer porque não é. Porque se ele misturar com o banco, nós estamos falhando feio na diferenciação. E se não formos diferentes, se ele não percebe isso, nós incorremos em sério risco. Porque ficamos competindo de igual para igual com um banco. E uma cooperativa não pode ter discriminação social, racial, política, religiosa ou de gênero. Eu já até adiantei, é interessante, a CI diz que muitas empresas comerciais imitam a adesão. Clubes de milhagem, de fidelidade. A própria CI diz, ser membro de uma cooperativa é fundamentalmente diferente desses arranjos. Quais não são, que esses arranjos não são mais do que ferramentas de marketing. Na cooperativa a gente não quer fidelizar o cooperado, não quer o comprometimento do cooperado, o engajamento, o sentimento de pertencimento simplesmente para vender produto e serviço. Se você em algum momento, porque nós somos seres humanos, o lado econômico é pesado, entende isso, a gente tem que rever nossos conceitos. É lógico que um seguro é importante para determinadas situações. Colocar isso de uma maneira clara, objetiva, de maneira a fazer o cooperado ter consciência da necessidade, é extremamente importante. E aí vem todas as demais soluções financeiras. Mas enfiar a goela abaixo para cumprir meta, nós estamos sendo simplesmente as outras instituições que fazem por resultado, por lucro. Segundo a CI, não deve haver um limite alto para se tornar membro. É lógico que isso é uma política de cada cooperativa. Aprovado em estatuto, vai estar no estatuto. Qual o valor da cota parte, qual o mínimo de cotas parte um associado tem que integralizar
tem que adquirir para se tornar membro, sócio, cooperado. Mas a CI recomenda, e as nossas cooperativas têm ido nesse sentido, logicamente observando também a compatibilidade com o público-alvo, o público que se almeja. Porque mesmo que uma cooperativa seja de livre admissão, a livre admissão é uma linha de trabalho que pressupõe um posicionamento mercadológico por parte do Conselho de Administração. Até porque a cooperativa tem que estar especializada com gente preparada para atender os públicos que chegam. Então ela precisa, mesmo sendo livre admissão, entender muito claramente quais são os públicos que ela quer atender. E ter gente preparada para isso e, logicamente, que a integralização de capital faz parte de uma estratégia maior, que é para onde a cooperativa quer ir. E, logicamente, que a escolha de público vai atender esta estratégia. Precisa haver uma análise prospectiva, uma simulação quanto ao patrimônio de referência. A base é o patrimônio líquido, quase 100% das cooperativas, necessária em função das operações. Precisa se simular aumento de operações ativas, precisa simular saída de patrimônio, como capital social, por morte, por saída de cooperado, novas integralizações com entradas de novos cooperados, retenções de sobra, seja no capital social, seja em fundos indivisíveis. Isso tudo tem que ser simulado, chama gestão de capital. Para a cooperativa ter uma ideia nos próximos 5 anos, 10 anos, de uma estratégia de gestão de capital a ser defendida em assembleia. Não pode chegar-se numa assembleia assim, ó, o que vocês têm? Querem distribuir? O conselho precisa ter uma estratégia clara e a estratégia tem que ser com base em números, em simulações, tentando atingir o mais próximo da realidade. E é justamente para isso que existe aí a ciência atuarial. Ou seja, tem caminhos a serem perseguidos. Os deveres e os compromissos exigidos dos cooperados da cooperativa incluem, eles precisam participar das reuniões. Nós precisamos abandonar uma ideia que muita gente defende, mas é que o cooperado não gosta de participar, então vamos convencê-lo do contrário, vamos educá-lo. Ah, José Carlos, mas então vai ter que dar brinde, jantar. A CI não é contra isso, mas precisa haver um programa de transição, de mudança, de transformação, que faça o associado em algum momento ir à assembleia por entender que é importante que ele vá. Tem N mecanismos para fazer isto. A participação dele em GTs, grupos de trabalho, comitês, núcleos, como algumas cooperativas aí pelo Brasil chamam, a nucleação do quadro social, ou seja, ter parcelas menores do quadro social em discussões permanentes. Podemos utilizar as redes sociais. A cooperativa precisa ter uma preocupação com isso e uma função específica dentro dela que cuide disso. O associado tem que entender com muita clareza o exercício do direito de voto. Nós estamos entrando numa situação muito perigosa, que é o uso das ferramentas como smartphone. O que acontece? Se a cooperativa não mobilizar o associado, em algum momento, outras lideranças, e às vezes lideranças não muito adequadas, farão isso. E às vezes contrário aos interesses da cooperativa. Fornecimento de capital, entender patrimônio líquido, numa linguagem que o cooperado entenda. Você é o grande tradutor ao estar com o cooperado. Em algum momento dizer, você sabe a importância do capital social, você sabe como é formado, você sabe quando é que você leva o capital social, você conhece a regra do estatuto, você conhece a importância dos fundos indivisíveis, eu vou te explicar o que é fundo indivisível, como se forma o fundo de reserva, de que forma que o fundo de reserva é importante, o porquê. São essas conversas, gente. Então nós temos programas estruturados de treinamento e temos as conversas informais. E muitas vezes elas são informais, mas elas precisam estar dentro de uma conduta sistematizada da cooperativa. Toda vez que estamos conversando com o cooperado, mesmo que eu pergunte para o cooperado como está a sua esposa e filhos, ou como está o seu esposo e filhos, ou como está seu parceiro, sua parceira,
Essa pergunta precisa realmente demonstrar um cuidado com ele e está dentro de uma estratégia da cooperativa que é o cuidado social. Não é jogar a conversa fora. O cooperado tem que ter uma ideia muito clara do uso dos serviços da cooperativa. O porquê. Quantos cooperados deixam a cooperativa e buscam solução financeira no outro lugar? E muitas vezes não é nem solução financeira, é produto goela abaixo. Na cooperativa ele não tem produto goela abaixo. Na cooperativa ele tem solução. A identidade cooperativa nos impõe uma obrigação de atendermos às necessidades e aspirações econômicas, sociais e culturais do cooperado. Isso é cooperativismo. Isso, gente, com essa visão de sustentabilidade, e a sustentabilidade tem um tripé, tem que atender o social, o econômico e o ambiental. O mundo todo está voltado para esse tripé de sustentabilidade. Com essa visão, o espaço para uma instituição cooperativista é monstruoso, muito grande. É só aproveitarmos. E se não aproveitarmos é porque nós estamos sendo incompetentes. Quando vai ser uma cooperativa de crédito para começar o relacionamento, não é abrir conta, é tornar-se cooperado. Ó, Zé Caio, mas se eu falar que é cooperado, ele tem obrigações, mas ser cooperado é que dá a ele uma série de benefícios que ele não tem nas outras instituições. Nós estamos, às vezes, não querendo falar daquilo que impõe responsabilidade e, consequentemente, perdemos o tom da discussão, da conversa, para falar das vantagens. Quantas e quantas vezes numa cooperativa alguém está discutindo taxa de aplicação 0,1. Ah, mas o outro me paga 0,1 a mais. E o atendente da cooperativa não consegue mostrar para o cooperado que nos últimos 2, 3 anos ele teve N benefícios na cooperativa que, se colocar tudo na ponta do lápis, as demais instituições financeiras ficam comendo poeira lá atrás. Quando a gente não consegue fazer isso, está nos faltando ferramental, pode ser, mas mesmo sem ferramental está nos faltando competências e habilidades que são específicas do cooperativismo. Estar numa cooperativa não é manter relacionamento negocial, como com banco. Cooperativa não é banco e o relacionamento precisa ser diferente. E como diferenciar a cooperativa? Com exercício prático, efetivo, contundente, que a gente consiga transformar em vantagens demonstráveis para o cooperado. Segundo princípio é a gestão democrática. As cooperativas são organizações democráticas controladas por seus membros, a partir das assembleias, das votações. Não se pode trabalhar levando cooperados para votar sem saber a responsabilidade de seus votos, senão em algum momento eles podem votar de maneira completamente ruim para a estratégia da organização. Tem uma coisa muito importante, o ser humano, ele privilegia benefícios de curto prazo em detrimento dos de longo prazo. Administrar uma instituição como cooperativa, em algum momento, tem que harmonizar isso. E a gente só consegue harmonizar dando educação de qualidade para esses cooperados, dando um relacionamento assertivo. Eles são membros e precisam participar ativamente da definição das políticas. Criticar, o associado criticar a cooperativa não tem problema nenhum. Às vezes a crítica nos ajuda a melhorar e muitas vezes temos que convencê-lo de que a crítica dele naquele sentido não é aplicável. Isso faz parte de um processo dialético, um processo de discussão de alto nível. Homens e mulheres servindo como representantes eleitos são responsáveis perante os membros, conselheiros e conselheiras de administração, fiscais. Tem uma responsabilidade na condução, tem que entender o quadro social. Não defendem um grupo específico. Os conselheiros e conselheiras não estão ali porque o grupo XPTO os elegeu. Eles estão ali em função dos votos, sim, mas agora em função de representar todos, indistintamente. E aí entra, inclusive, valores como igualdade e equidade. Nas cooperativas singulares,
Os membros têm direitos iguais de voto. Um membro, um cooperado, um voto. Uma cooperada, um voto. A pessoa física tem um voto por ser cooperada, independentemente de quanto ela tem de capital. Diferentemente da sociedade anônima, que quem tem mais capital tem mais votos. As ações nos dão votos em função do número de ações. Na cooperativa, pode ter N cotas e o outro o mínimo. Os dois votam da mesma maneira. Segundo essa aí, a democracia é um conceito simples. A democracia é a governança ou o controle de uma organização por seus membros, cooperados, por meio da tomada de decisões pela maioria. E aí, se a gente não trabalhar a participação das pessoas em eventos da cooperativa, assembleia, a cooperativa tem 5.000 cooperados, vão 150 na assembleia. Aí a gente vira e fala, estamos cumprindo democracia. Tem 150 pessoas, a maioria, né, mais de 75 pessoas aprovaram o que foi aprovado na Assembleia. Nós estamos fazendo uma coisa errada, feia, muito feia. 150 pessoas em relação a 5.000, do ponto de vista legitimidade de maioria, não existe. Então estamos cumprindo a lei, está tudo certinho desse ponto de vista. Mas do ponto de vista de condução de um empreendimento democrático, a gente tem que repensar. Por isso que todos, do Conselho de Administração aos atendentes, têm que estar todos mobilizados e dentro de uma estratégia clara, de programas claros, né? Cada um dando tiro para um lado, não, mas todos com o objetivo claro de entregar soluções financeiras, mas antes até das soluções financeiras, ter uma organização de alto nível, organização social. Na prática, segundo a CI, a democracia é um conceito simples, mas o governo democrático de qualquer instituição humana é uma tarefa altamente complexa, que nós todos temos que estar envolvidos. A boa governança democrática das cooperativas, segundo a CI, não é exceção. E por isso que você precisa estar muito bem preparado do ponto de vista de competências, habilidades, atitudes, para realmente ajudar essas cooperativas a serem diferentes, a serem as cooperativas de crédito. Ainda dentro do princípio segundo, gestão democrática, a Aliança Cooperativa Internacional nos informa que a democracia inclui considerações sobre direitos e responsabilidades. Não dá para trabalhar cooperativa como alguém que chega e parece que tudo é apenas direitos deles, que é a visão mercantilista, inclusive falaciosa, das demais empresas não cooperativas. Se você pegar os atendimentos das instituições financeiras não cooperativas, são educadas, temos excelentes profissionais, amigos nossos de mercado financeiro, colegas de mercado financeiro, pessoas de quem nós gostamos, temos relacionamento. Não estou discutindo as pessoas, estou discutindo as instituições. Mas que tudo que é colocado dentro da instituição é simplesmente para fazer o cliente chegar onde se quer. O nível de produtividade individual por cliente, o uso de número de produtos, a rentabilidade por clientes. Não significa que a cooperativa não possa e não deva medir. Aliás, deve. Mas tudo que é econômico na cooperativa precisa estar ponderado por alguma coisa social. Na instituição SA ou não cooperativa, não. O ganho econômico é absoluto. Apesar de dizer, não, aqui é social. E eu chamo muita atenção disso, gente. Isso é corroborado por inúmeros, eu acho que já milhares, de depoimentos de pessoas com quem eu já convivi no cooperativismo, já trabalhei com treinamentos, que são sinceros de dizer, é diferente, José Carlos. Eu vim de instituição bancária, por exemplo, anos, pessoas extremamente bem informadas. Já tive pessoas, mas aqui é muito diferente. E o difícil é mostrar esse diferente.
Outra coisa importante dentro do cooperativismo é que nós temos que fomentar o espírito de democracia. Segundo a CI, uma tarefa sem fim, difícil, muito difícil, mas socialmente valiosa e essencial. Nós vivemos no Brasil, no processo de redemocratização, um outro espaço fantástico para as cooperativas ensinarem, sem entrar na discussão da política municipal, estadual e federal, não é isso, mas ensinar de maneira bem prática para os cooperados o que é vivenciar a democracia. Um cooperado que aprender a realmente discutir democracia, cobrar dentro da cooperativa, ele será mais exigente na democracia municipal, estadual e federal. Ele será um cidadão de melhor qualidade. A família será. Olha para você ver onde estamos chegando. Nas cooperativas, a democracia precisa ser extremamente bem trabalhada. Não pode ser algo assim, não, aqui é democrático. É democrático? É. Quantos participaram da Assembleia da última vez? 10%, José Carlos. Que democracia é essa? Os princípios de representação e participação dos cooperados estão em xeque. José Carlos, mas eles não gostam de participar. É nosso desafio. É o seu desafio ajudar os gestores, se você é gestor, os conselhos, ajudar a cooperativa a estruturar isso. Um dos principais benefícios das cooperativas, segundo a Aliança Cooperativa Internacional, é que elas ajudam a plantar raízes democráticas profundas no solo fértil da sociedade civil. É nossa obrigação. E quem diz? Aliança Cooperativa Internacional. Não é alguém tendo ilações. É uma orientação objetiva do segundo princípio. Uma característica fundamental de todos os sistemas democráticos sustentáveis é que a democracia precisa de proteção de leis democráticas sólidas, códigos de governança, procedimentos e processos. Então você tem que entender as leis. Nós já falamos disso em algum módulo. Você tem que entender a regulamentação do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central, o Estatuto da Cooperativa, as políticas aprovadas pelos conselhos. Nos bancos está tudo automatizado. E a sede está lá não sei onde. Quando você está numa pequena cooperativa, você tem uma instituição administrada ali. A gente precisa dominar a estrutura formal da instituição para sermos bons em traduzir isso para o cooperado. Em cooperativa, às vezes, eu já presenciei alguém falar assim, o comitê não autorizou a sua operação de crédito. Não é esse o caminho de uma cooperativa. É dizer para o cooperado por que não foi deferida a operação de crédito dele, e se não foi deferida é porque alguma coisa que ele está apresentando não está condizente com a gestão financeira adequada, com a gestão de fluxo de caixa. Ele tem que aprender isso. Porque a cooperativa tem soluções financeiras, dimensão econômica e dimensão social, o tratamento do quadro social. E os dois têm que ser administrados a partir da administração do Conselho de Administração. Não tem uma coisa só, não tem só a loja de atendimento, não tem só os canais de atendimento. Existe a mobilização e organização do quadro social. Também requer a separação de poderes democráticos e executivos com mecanismos de verificação e balanço sob controle dos cooperados. O chamado modelo dual de governança. Na cooperativa, você tem o conselho de administração, especialmente as cooperativas com maior peso de mercado, as chamadas clássicas com mais de 50 milhões de ativos totais, e as plenas. Um conselho de administração responsável pela estratégia e uma gestão executiva encarregada da implementação, da execução da estratégia. Se você está como diretor, como gerente, como colaborador, você está na gestão executiva, você faz parte dela, mesmo não tendo às vezes um cargo específico de gestão, mas é por você que a estratégia é implementada. O controle dentro de uma cooperativa deve ser estabelecido por meio de diferentes órgãos de cooperativa, continua a ACI, estabelecendo estratégias de governança e supervisionando as auditorias de governança e os reportes de governança e os membros. Isso você percebe no Brasil, está acontecendo de uma maneira muito contundente nas cooperativas de crédito a partir da Lei Complementar 130, resolução do Conselho Monetário Nacional, atualmente a 4434. Desde os primeiros dias do movimento cooperativista,
Este princípio democrático, o segundo, tem sido uma característica fundamental das cooperativas. É o coração e a alma da governança. Os cooperados têm que participar. Os cooperados têm que saber votar. Os cooperados têm que se preparar para, em algum momento, poderem assumir postos de liderança. Por quê? Porque a cooperativa é deles. E isso, inclusive, minimiza a possibilidade de grupos tomarem a cooperativa. O controle democrático pelos membros anima toda e qualquer cooperativa, segundo a Aliança Cooperativa Internacional. Os membros devem estar engajados em propor e aprovar as principais decisões de política estratégica. Os conselheiros e conselheiras de administração devem ouvir os cooperados no estabelecimento, na elaboração, no redesenho que deve ser contínuo do plano estratégico e no contínuo, na gestão estratégica. É muito importante isso. Não se pode ter decisões de paredes fechadas, entre paredes. Precisa se ouvir. E os atendentes, as pessoas que ouvem, se tiver mecanismos sistematizados, você pode ajudar muito. O cooperado diz, isso não está bom, você põe um documento na frente dele, o senhor pode colocar aqui, ó. Isso vai ao conselho de administração. Ah, mas não queria aparecer, o senhor não precisa nem colocar seu nome. Logicamente, vai depender da política da sua cooperativa. Quanto mais o cooperado participar, mas você pode, inclusive, dizer, se eu colocar seu nome, inclusive, o conselho pode responder. Você está vendo que a gente vai criando incentivos? Ah, mas é porque às vezes eu posso começar a ser perseguido. Aqui na cooperativa ninguém persegue por isso. E as cooperativas que fizerem de maneira a perseguir, com o tempo vão ter problema. Por quê? Porque as demais que são realmente cooperativas vão estar ganhando mercado. Você está vendo isso acontecer por aí. Cooperativas estão indo. Verdadeiras cooperativas. E outras, às vezes, têm dificuldade. Os membros precisam estar engajados. Participar regularmente das assembleias, responsabilizar os representantes eleitos nos conselhos ou comitês, com educação. Quando a gente forma o cooperado, até nisso a gente ajuda, a gente evita ou diminui aqueles arrombos políticos, mal educados, que se acontecer, os dirigentes têm que estar preparados para contornarem. Mas a educação melhora até isto, porque se o quadro associativo é educado, uma pessoa que sair daquele perfil vai incomodar. Para encorajar a participação, algumas cooperativas usam incentivos, né? Uma bebida, jantar. Isso não é errado. Não tem problema, né? No entanto, as cooperativas, segundo a Aliança Cooperativa Internacional, não devem confiar demais nesses incentivos. Através da aplicação do quinto princípio, educação, formação e informação, os cooperados devem ser educados e informados sobre seus direitos e responsabilidades como membros para exercer o controle democrático de suas cooperativas. Olha que interessante. A cooperativa está gerando, está dando jantar, churrasco, não tem problema. A CI não cria qualquer obstáculo a isso. Mas ela diz o seguinte, mas isso precisa mudar. A gente pode criar outros mecanismos. E mesmo que continue lá na frente dando um jantar, ninguém é contra isso, que os cooperados sejam educados a entender as suas responsabilidades dentro do processo democrático. E no atendimento com a cooperativa, você é um grande agente para estar mostrando isso aos cooperados. Se você pegar durante um ano, quantos cooperados e quantas vezes, em média, passa por um atendente de cooperativa? E se a gente só foca no econômico, nós perdemos um excelente momento de realmente estar contribuindo para um cooperativismo, para uma democracia cooperativista de qualidade. Como técnico, cabe também a você fomentar a participação dos cooperados, mostrando com clareza as vantagens de ser cooperados e participar da vida democrática da cooperativa. Você é muito importante nesse processo. Você é tão importante quanto um conselheiro, cada qual no seu papel. Você não vai fazer o papel do conselheiro, o conselheiro não vai fazer o seu. Mas os dois elos são fundamentais, porque sem pessoas como você fazendo bem o trabalho também, a gente vai ter dificuldades.
Um dos maiores desafios é criar uma cultura que acolha e encoraje o debate, segundo a CI, em vez de sufocá-lo. A debate é difícil, os caras falam tudo, ok. Se as pessoas da cooperativa, dos conselheiras de administração, até os atendentes estão bem preparados, por mais que o outro esteja de alguma maneira belicoso, de alguma maneira querendo briga, ele terá uma resposta de bom senso. Debate desafiador e vívido deve ser visto como sinal de uma democracia saudável. Falas da Aliança Cooperativa Internacional, que precisa ser refletida nas partes mais formais da estrutura democrática de uma cooperativa, em particular, encorajando os membros a se tornarem membros ativos, participativos, que discutem, que reclamam, que criticam, mas que batem palmas na hora que é adequado bater palmas. Ativos nas suas cooperativas de se apresentarem como candidato nas eleições. Entramos para o terceiro princípio, participação econômica dos membros. Os membros contribuem equitativamente, logicamente cada qual com a sua capacidade, resguardado o mínimo estatutário. Muitas pessoas têm mais condição, vão colocar mais capital, né, ao participar mais de sobras e sobras serem incorporadas ao capital, ele passa a ter mais capital. Isso é uma medida equitativa, de equidade. O tratamento é diferenciado em função das diferenças. Tem muita gente que já me disse, mas é errado, né, Zé Carlos? Porque eu também trabalho com a cooperativa e o outro ganhou nas sobras mais do que eu. Não, o outro não ganhou mais do que você, o outro teve devolução porque ele pagou mais pelas operações que realizou. É uma devolução. E aí tem que ter muito cuidado, inclusive, com os critérios de rateio. Membros contribuem equitativamente para o capital. Precisa manter capital. A cooperativa precisa ter uma boa estrutura de capital. Patrimônio líquido. Para garantir crescimento, desenvolvimento, sustentabilidade. Pelo menos parte desse capital é geralmente a propriedade comum. Propriedade comum é aquilo que não se divide. Fundo de reserva, por exemplo. E precisa tomar cuidado e tratar bem isso. Nós temos que estar preparados para mostrar para o cooperado a importância de fundo de reserva. Porque muitas vezes fala assim, mas fundo de reserva não é mais meu, mas a cooperativa é sua. E quanto mais sólida a cooperativa estiver, quanto mais valor ela conseguir entregar, melhor é. O fundo de reserva ele é estável. Né? Ninguém o retira, a não ser que a cooperativa venha a ter um problema em algum momento. Né? A não ser que ela tenha dificuldade de manutenção. Do contrário, está ali o fundo de reserva. Os membros geralmente recebem uma compensação limitada se houver pelo capital subscrito. No Brasil, a Lei Complementar 130, e nós já vimos isso, ela determina que pode ser pago até a taxa Selic, uma taxa de juros anual, pelo capital que a pessoa mantém na cooperativa. É isso que a CI está dizendo. Os membros atribuem excedentes para qualquer um dos seguintes propósitos. Você vai ver que o que a CI diz está completamente coerente. Aliás, a nossa lei é que é coerente com a CI. Desenvolver a cooperativa, reservas, parte das quais, pelo menos, precisam ser indivisíveis, o fundo de reserva. Beneficiar os membros proporcionalmente às suas transações, a devolução de sobras é proporcional às operações. Apoiar outras atividades aprovadas pelos membros, né? Um fundo de desenvolvimento. Sabe? Olha para você ver, né, o quanto especialmente a nossa legislação está completamente alinhada às excelentes práticas, né? Os advogados, os estudiosos aí, os exegetas do direito cooperativo costumam dizer, nós temos leis que com certeza podem e devem ser melhoradas, mas nós temos um arcabouço, né, um diploma legal aplicado ao cooperativismo de crédito extremamente aderente àquilo que o cooperativismo de maneira geral precisa ter. As cooperativas existem para atender necessidades, mais uma vez, econômicas, sociais e culturais. Não primariamente para gerar retorno especulativo sobre o capital investido.
É primeiro para atender pessoas, gente. Isso nos faz ter um outro modelo mental de mercado. E é difícil fazer essa... Nós não somos contra sobras, retenção de sobras, retenção quando vai para o patrimônio líquido, não distribui no dinheiro, no bolso das pessoas, porque podem dividir também, podem distribuir no bolso das pessoas, proporcionalmente às operações. Por quê? Porque o crescimento do patrimônio líquido permite reinvestimento, crescimento. O principal motivo para as pessoas formarem uma cooperativa é serem autossuficientes. Senão não precisa de cooperativa. Ninguém cria uma cooperativa para ser banqueiro. E às vezes você percebe, eu já vi líderes do cooperativismo dizendo que o banco aqui... Não tem banco. Isso é um erro imperdoável. E os líderes dizendo isso, então, pior. Porque parece que os líderes dizerem é o certo. O quarto princípio cooperativo é autonomia e independência. As cooperativas são organizações autônomas de autoajuda, controladas por seus membros. Elas não são organizações para precisar de ajuda de governo. O governo ficar colocando dinheiro em cooperativa que está com dificuldade. A Constituição de 1988 deu uma senhora ajuda para esse sentido, porque até 1988, as cooperativas mal administradas buscavam dinheiro público por meio de deputados, senadores, deputados federais, deputados estaduais. Mas lógico que o político, ao ajudar, ele quebra a independência da cooperativa. Por quê? Porque vem uma listinha de pedido. Como disse Adam Smith, não é pela generosidade do padeiro, do cervejeiro, que a gente tem jantar nas nossas casas. Aquilo que o pessoal chama de, o pessoal traduz por não há almoço ou jantar grátis. Todo mundo que ajuda, você pode ter certeza que tem um preço. Toma cuidado com aquilo que as pessoas dizem, você não paga nada por isso. Por isso que administrar bem uma cooperativa, saber muito bem como é administrado é muito interessante. De onde vêm os recursos, como que são, como que forma o passivo, o patrimônio líquido, como é que estão administrados no ativo, quais são as receitas e despesas que estão lá na demonstração de sobras. Entender isso, você como colaborador do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, conseguir demonstrar isso de maneira clara para o cooperado é essencial. Inclusive podendo comparar. Se você pegar uma demonstração de sobras de uma cooperativa e uma demonstração de lucro de um banco e mostrar para o cooperado, você vai mostrar o quanto a cooperativa dele é muito mais geradora de valor do que o banco. O banco é gerador de lucro. Se os membros firmarem acordos com outras organizações, incluindo governos, ou levantarem capital de fontes externas, ou seja, buscarem recursos em fontes externas, passivo, olha que interessante, eles o fazem em termos que garantam o controle democrático. Empresa endividada demais, aqueles que colocam dinheiro, os provedores de recursos, passam a mandar na empresa. Até nesse sentido, a Aliança Cooperativa Internacional se posiciona. Uma cooperativa tem que buscar recursos de terceiros de uma maneira alinhada com a sua estratégia e de maneira que os terceiros, ao colocar recursos na cooperativa, não queiram assumir o controle dela. Olha que interessante. Desde a liberalização dos mercados globais de finanças e comércio pelas maiores economias desenvolvidas, o que começou a acontecer nos anos 80, depois veio anos 90, a desigualdade de riqueza e renda cresceu na maioria dos países. E com isso, a ameaça de instabilidade social e democrática. Sim, gente, desigualdade é horrível. Nós temos casos já no Brasil, graças a Deus, de várias cooperativas de crédito com pontos de atendimento em locais onde, se não fosse com a cooperativa de crédito, não chegaria ali soluções financeiras, educação financeira. Inclusive em comunidades como favela. E, aliás, tomara, e com um bom trabalho de planejamento, de implementação, nós conseguimos fazer as nossas instituições serem superavitárias nessas organizações, nesses locais. Ainda tem o caso do atendimento à distância, mas também provendo 7 princípios, especialmente a educação. Isso é muito importante. Nós estaremos ajudando a diminuir a desigualdade de renda, de formação, colaborando para uma sociedade muito mais sustentável.
A busca por uma sociedade mais humana, na qual a riqueza seja compartilhada de forma mais equitativa e como alcançá-la, continua sendo o grande desafio global hoje. Cooperativas autônomas independentes, cooperativa que vivencia no dia a dia os princípios, é meio para a justiça social. Concorda comigo? É meio. Você é meio. É só fazermos bem feitos, diferenciarmos nossas cooperativas. Quem diferencia a cooperativa do ponto de vista da definição da estratégia é o Conselho de Administração. Do ponto de vista da implementação, é a gestão executiva que deve coordenar e orientar, e você, no dia a dia, vivenciando a missão. Vivenciando a missão. Missão é vivência diária. Sociedade mais humana, com eficiência e eficácia, mas sem destruir o ser humano, sem ter o ser humano como meio de lucro. Os diretores das cooperativas têm a responsabilidade especial de preservar a autonomia e a independência das cooperativas, o que é essencial para a sua viabilidade no longo prazo. E, lógico, isso coordenado, monitorado, supervisionado pelo Conselho de Administração e fiscalizado pelo Conselho Fiscal. A má governança e a má gestão podem ameaçar a viabilidade de qualquer empresa comercial. As cooperativas não são exceção. Não há maior risco para a autonomia e independência do que a insolvência causada por má governança e má gestão. Então nós temos que estar alinhados. E mais uma vez, seu papel, lê. Você precisa entender a Lei 5764, a Lei Complementar 130, a Resolução 4434. Isso para começar. O Estatuto da Cooperativa, as políticas aprovadas pelo Conselho. Nós precisamos ter uma sistematização de leitura. O quinto princípio, já falamos tanto dele que parece, nem ser necessário falar mais. Educação, formação e informação. Cooperativas fornecem educação e treinamento para os seus cooperados, seus membros, representantes eleitos, conselheiros e conselheiras, gerentes e funcionários, diretores, gestores, os demais cooperados, para que possam contribuir efetivamente para o desenvolvimento da cooperativa. Você não está aí apenas para ser um agente de colocação de produto, você está aí para entregar solução. Ajudar na gestão, na melhoria da gestão financeira, da visão democrática de um cooperado, uma cooperada, uma família, pode ser uma solução, um valor às vezes maior do que simplesmente colocar um produto. E ao melhorar a visão financeira da família, você melhora a possibilidade de acesso deles a soluções que são produtos e serviços de maneira convencional no mercado. Cooperativas informam o público em geral, particularmente os jovens e os formadores de opinião, sobre a natureza e o benefício de uma cooperação. A gente tem que estar voltado em programas, aí depende do Conselho de Administração, mas você pode cobrar programas voltados para jovens, programas voltados para formadores de opinião, programas que ao alimentarem o interesse pela cooperativa em jovens, em formadores de opinião, viabilizam a cooperativa no médio e longo prazo. Repito, cooperativa não é banco e precisa se diferenciar como cooperativa. Para mim, não tenho dúvida que um dos melhores caminhos para se fazer isso é justamente pela vivência diária, a cada segundo, dos princípios e valores cooperativistas. Temos compromisso de longa data e distinto com a educação dos cooperados. Não é o conselho de maneira especial, porque ele direciona a estratégia, os programas. A gestão executiva pela coordenação da implementação da estratégia. Mas você que faz como formiguinha. Mas formiguinha, vocês já viram, formiguinha leva pouquinha coisa. Ao longo do tempo elas fazem um trabalho que nos dá inveja. Porque a gente vai cristalizando.
E o melhor momento, o melhor local do cooperado perceber que o atendimento é realmente diferenciado é no atendimento. Uma porcentagem definida de lucros deve ser destinada à educação. Está lá nos pioneiros de Rochdale, os primeiros cooperadores com essa doutrina. Compromissos com a educação é um dos princípios centrais do movimento cooperativista. Percebe você da sua importância? Percebe você do valor do seu trabalho, da sua dedicação, da sua compreensão, do seu entendimento, dos seus estudos, do seu aprofundamento como agente cooperativo? E para mim, um agente cooperativo, um atendente, esteja ele como gestor, diretor ou diretora, gerente, supervisor, seja ele um colaborador, e aí não tem um mais importante do que o outro, você tem funções definidas, responsabilidades definidas, atribuições definidas. Todos são importantes e precisam conhecer e dominar o cooperativismo. Já presenciei muita gente com discursos lindos de cooperativismo. Quando você fala assim, vamos discutir a seção tal da 4434, você começa a falar, você percebe que o outro não domina. Mas como é que eu milito, exerço uma missão e não domino a atividade? Como é que eu não domino princípios? É muito frequente encontrar pessoas no cooperativismo que não leram o documento Notas e Orientações para os Princípios Cooperativistas, que não leram livros clássicos, que não têm noção de economia social. Se eu caminho por essa trilha, que cooperativismo eu vou ajudar a criar, a desenvolver? E desenvolver é uma palavra muito interessante, porque 10 é fazer o contrário do que vem depois. Por exemplo, destravar é tirar a trava. Desenvolver é tirar o envolvimento, é mudar o jeito de ver o mundo. E a gente só muda com muita educação. Muda vendo diferente. Fazer tudo do jeito que fazia, os valores e princípios, eles são os mesmos ao longo do tempo, com poucas alterações. Mas a aplicação precisa estar contextualizada. A ACI diz que os cooperadores precisam entender os princípios que são a base criativa de todas as cooperativas, em qualquer lugar do planeta, e aprender a aplicá-los no mundo em rápida mudança de hoje, super alinhado com o que eu acabei de dizer. Na verdade, eu estou alinhado com a Aliança Cooperativa Internacional. Programas de educação cooperativa eficazes devem apoiar o desenvolvimento, o renascimento, a renovação de um movimento cooperativo. Renascimento é ver de outro jeito. Zé Carlos, você é velho, 1844. Nós precisamos ser inovadores. Um dos melhores mecanismos de inovação do cooperativismo é aplicá-lo como a roupagem de hoje, que consiga falar com os jovens, que consiga traduzir para os jovens, que consiga gerar interesse nos jovens. Os jovens são tão hoje ligados às coisas, às questões de clima, ambientais. Uma instituição que mostre para eles que tem um perfil de sustentabilidade, com certeza terá eco. E, logicamente, nós precisamos entrar com a tecnologia que respalda, né, dê suporte a um relacionamento com jovens que adoram tecnologia. Mas tecnologia não pressupõe não relacionamento, não pressupõe não educação, muito pelo contrário. Uma educação cooperativista de qualidade estabelece e ajuda a desbloquear a visão e as energias de uma nova geração. Olha que linda essa fala. E ela pode ser prática. Revelam como o modelo cooperativo pode ser aplicado no desafio atual e futuro de construir um mundo melhor.
Com certeza. Desde o início, as cooperativas, os cooperadores reconheceram a importância crucial de assegurar que os membros compreendessem a visão, os valores e as aspirações de suas cooperativas. Isso é base dos pioneiros de Rochdale, inclusive do ponto de vista da educação. Você imagina, em plena Revolução Industrial, década de 1840, dificuldade até falar chega, eles idealizaram compras em comum, uma cooperativa de consumo, mas dentro da estrutura, educação das pessoas, porque entendiam, e eu não vejo diferente, não vejo outro jeito, a educação é o meio que nós temos de melhorar a vida das pessoas. Mesmo que tenhamos ações imediatas de cunho profilático, de resolução imediata de algum problema, a educação é que dá sustentabilidade. Os pioneiros abriram uma loja, era uma cooperativa de consumo, para ajudar na emancipação econômica e social dos seus membros. Emancipação. Nós temos um objetivo emancipatório. E outra coisa, emancipatório não é só para quem é desprovido de recursos, não. Tem muita gente com bons recursos, com renda mensal extremamente alta, que não sabe gerir finanças. Essas pessoas precisam de uma emancipação. Elas precisam de sair desse relacionamento doentio com o dinheiro. Olha que interessante, não é só para o paupérrimo, apesar que ele também é nosso foco. Numa cooperativa você tem compromisso com a educação, com a aplicação dos princípios. Portanto, tem que ser expert nesse tema. Você precisa se preparar para contribuir na educação do quadro associativo, especialmente em 3 direcionadores: educação cooperativista, democracia cooperativista e gestão financeira. Nós todos temos que ser educadores. Isso é forte, né? Nós, então eu preciso de formação. Precisa. Nós precisamos de formação para isso. Nós precisamos saber como abordar. Ah, mas isso não é coisa do coach ou do especialista em finanças? E você não pode ser especialista, você trabalha no setor de finanças. Educador, além de dominar e saber contribuir para o aprendizado do outro, precisa ser exemplo. Isso é outra coisa importantíssima. Você é exemplo. Você é exemplo em cumprimento de leis, de normas, de regulamentos, de gestão financeira, de exercício democrático, porque você está numa cooperativa. Qual outra instituição do mercado financeiro tem essa missão, gente? Aqui está um entre 7 dos principais diferenciais de uma cooperativa financeira: educação, formação e informação. Seja bem-vindo ao mundo da educação. É o mundo cooperativista. Isso sem querer substituir governo, família. O 6º princípio é a intercooperação. As cooperativas atendem seus membros com mais eficácia e fortalecem o movimento cooperativista, trabalhando em conjunto por meio de estruturas locais, nacionais, regionais. As cooperativas precisam se relacionar. Nós não precisamos ter medo. O colega ali da cooperativa em frente é da bandeira, é outra bandeira, é outro sistema. Vamos diminuir as distâncias. Cada qual tem sua estratégia, mas não somos inimigos. Muito pelo contrário. Nós temos um princípio que nos diz que nós precisamos. Então as cooperativas precisam se juntar, se discutirem mais do ponto de vista institucional, a partir dos conselhos, mas também no relacionamento dos colaboradores. Isso é muito importante. As cooperativas, nas suas dimensões social e econômica, você imagina, elas já são diferentes. Elas já são instituições que não são apenas do lucro. Aliás, nem lucro temos. Os membros se beneficiam não apenas das ações da própria cooperativa, mas quando
nos ligamos aos outros, às outras cooperativas, nós aumentamos o impacto cooperativo, por exemplo, na comunidade. Ao conversarmos nas dimensões sociais, nos relacionarmos. As redes que as cooperativas constroem concentram-se em dois tipos de atividades. Na econômica, então negociar bens, serviços, entregar soluções, e na dimensão social e política. Precisamos unir força para fins de trabalho em rede, promoção de interesses partilhados, discussão com o governo, construir relações econômicas, gerar potencial para conseguir melhorar resultados, né? E essa intercooperação ela pode ser do ponto de vista horizontal, entre cooperativas, por exemplo, singulares, vertical, quando pega cooperativas de segundo, terceiro nível. Na intercooperação horizontal pode ter, inclusive, cooperativas de outros ramos do cooperativismo e até cooperativas de outros sistemas. E o sétimo princípio, que é o interesse pela comunidade. Enquanto as empresas, sociedades anônimas, a governança das sociedades anônimas caminhou e continua caminhando para o chamado atendimento dos stakeholders, das várias partes interessadas, a cooperativa já está atenta às várias partes interessadas na cooperativa desde os princípios. Interesse pela comunidade significa o cooperado é importante, mas o empregado também é, os fornecedores são, as escolas, os professores, a imprensa, todos são importantes para a cooperativa e a cooperativa tem um cuidado especial. E é por isso que a CEI diz que as cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentável de suas comunidades, entregando soluções, educação, formação, informação para o cooperado, para a família, para a comunidade, ajudando em projetos comunitários que ampliam a sustentabilidade ou a capacidade de sustentabilidade da comunidade por meio de políticas aprovadas pelos seus membros, o estatuto e, lógico, depois as políticas aprovadas pelo Conselho de Administração. E quando o Conselho de Administração aprova a política, ele aprova em nome dos membros, dos cooperados. Como a atuação de dirigentes e profissionais nas cooperativas de crédito pode evidenciar na prática e no discurso que essas instituições cooperativas são diferentes. Nós estamos, neste módulo, basicamente trabalhando em cima disso. Ter o objetivo de melhorar a vida do cooperado de maneira objetiva, prática. Nós estamos ali para ficar vendendo produtos. Nós estamos para entregar soluções. Às vezes, não emprestar é uma solução melhor do que emprestar, desde que acompanhada da educação que mude o jeito do cooperado trabalhar como ele está trabalhando. Trabalhar harmoniosamente o lado econômico e o social da vida do cooperado. Conhecer e, consequentemente, aplicar leis, normas e a doutrina cooperativista, valores e princípios. Ser exemplo daquilo que nós verbalizamos. Nós somos exemplo para a comunidade. Isso tem um peso muito grande. Nós precisamos trabalhar compliance, em conformidade, seguir normas. O movimento cooperativo constitui uma inovação essencial para uma boa e nova sociedade. Olha o que vai dizer aqui. Um prêmio Nobel de Economia, lá em 2013, o Schiller. É, portanto, uma iniciativa sempre atual para esse propósito, uma vez que, embora reconheça a livre iniciativa, não tem o lucro como objetivo, cooperativismo é sinônimo de boa sociedade. Cooperativismo é sinônimo de qualidade. Isso é diferencial. E quem disse? Prêmio Nobel de Economia em 2013. Atuar em cooperativa de crédito não torna você melhor que ninguém, mas exige de você não apenas conhecimento de produtos e serviços financeiros, mas principalmente, isso aqui é básico para diferenciação, capacidade de gerar condições adequadas de promoção das pessoas. A cooperativa será diferente à medida que a sua atuação for diferente. À medida que você convencer os cooperados e a comunidade que é diferente, que o cooperativismo é diferente. Bem-vindo ao mundo do cooperativismo, especialmente de crédito. Você é
ou será, ou continuará sendo muito importante em tornar as nossas cooperativas cada vez mais cooperativas. Elemento de sustentabilidade do cooperado, da família, da comunidade. Bem-vindo! Um abraço!